Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação das cirurgias, para vocês compreenderem melhor, tá? É um conteúdo super importante. Então, quando eu falo de classificação de cirurgias, eu estou falando de como elas podem ser classificadas quanto à sua finalidade, tá? Então, nós temos aqui mais ou menos 5 classificações e cada uma dessas cinco classificações, elas têm as suas divisões, tá? Por exemplo, a primeira classificação de cirurgia aqui, nós temos com a finalidade quanto à urgência cirúrgica, né? Então, elas podem ser classificadas ainda dentro dessa finalidade aí, em uma cirurgia de emergência, uma cirurgia de urgência e cirurgias eletivas. Então, quando eu falo de uma cirurgia de emergência, é uma cirurgia que ela precisa ser realizada imediatamente, né? Então, o paciente não pode aguardar. A gente pode dar o exemplo da apendicite supurada, né? Que é quando o apêndice supura, ou seja, estoura, ferimentos por arma de fogo, entre outros que vá levar que o paciente tenha a vida, né? Risco iminente de vida. Isso, risco iminente de vida. Ela também pode ser classificada quanto à urgência, ou seja, uma cirurgia urgente. Então, ela precisa ser realizada pelo menos dentro de um período de 24 a 48 horas, tá? E botou aqui como exemplo o nódulo de mama com suspeita de malignidade ou já biopsiadas. E as eletivas, tá, gente, que são as mais comuns dentro do centro cirúrgico hoje, são programadas e realizadas a qualquer momento, sem risco para o paciente, tá? É uma cirurgia onde ela é agendada, ela leva um tempo, dias, meses, anos, tá? Já que já aconteceu aqui de algumas cirurgias nem serem marcadas por não ter pressa, né? Por não ser uma coisa que caracterize risco iminente de vida do paciente. E aí a gente coloquei aqui até como exemplo a postectomia, a perineoplastia, a amigdalectomia, entre outras cirurgias, né? Hoje em dia no Hospital HGR nós temos feitas muitas cirurgias eletivas, né? Principalmente as cirurgias ortopédicas, que é um dos setores onde mais tem cirurgia, tá, gente? Devido a acidentes, né? Devido mesmo à condição do um quadro clínico muito comum. Nós temos também a classificação de acordo com a finalidade do tratamento cirúrgico. Então, quando eu falo com a finalidade do tratamento cirúrgico, ela pode ser classificada em cirurgia curativa, paliativa, diagnóstica, reparadora e reconstrutora. Quando eu falo de uma cirurgia curativa, ela tem por objetivo extirpar, ou seja, retirar e corrigir a causa da doença, né? Por exemplo, apendicectomia, que é a retirada do apêndice. Aí nós temos aí uma cirurgia curativa, porque quando eu retiro, né, o que está causando mal, eu tenho por fim a cura. Cirurgia paliativa, ela tem por finalidade atenuar ou buscar uma alternativa para aliviar o mal, mas não tem cura, tá, gente, a doença. É somente mesmo para uma forma de tratamento, de alternativa para aliviar uma dor, para uma forma de tratamento alternativo, tá? Então, cirurgia paliativa. E nós podemos dar como exemplo a gastrostomia, né? Então, uma sonda introduzida direto na parede abdominal para o estômago, com a finalidade de auxiliar na alimentação, na introdução dos nutrientes importantes para uma pessoa, tá? Nós temos a cirurgia diagnóstica também. Essa cirurgia diagnóstica ela é realizada com o objetivo de ajudar no esclarecimento da doença, então vem com o objetivo de realmente diagnosticar. Essa cirurgia diagnóstica ela pode se tornar uma ou outra, né, devido ali a descobrir o que é, agora vamos corrigir, tá? Mas a fim é uma cirurgia diagnóstica, onde ela vai esclarecer a causa, né, para ou tentar resolver ou dali continuar o tratamento. E aí nós podemos dar o exemplo da laparotomia, tá, gente? A laparotomia exploradora, ela tem ali como uma característica de uma cirurgia diagnóstica. E também nós temos as biópsias, né, entre outras ali que podem ser utilizadas. Mas as mais comuns mesmo é a laparotomia exploratória e as biópsias, tá? Como exemplo de cirurgia diagnóstica. Nós temos ainda aqui, de acordo com a finalidade do tratamento cirúrgico, a cirurgia reparadora, onde ela vem com o objetivo de reconstituir artificialmente uma parte do corpo lesada por uma enfermidade ou traumatismo. Então, quando eu falo de uma cirurgia reparadora, gente, ela não vem com a finalidade estética, tá? Não é a mesma coisa que uma cirurgia reconstrutora. Quando eu falo de uma cirurgia reparadora, eu estou falando
de uma cirurgia realizada para corrigir algo que, por causa de uma doença ou um trauma, né, ela precisou. Temos ali o exemplo do enxerto de pele em queimados, por exemplo, a abdominoplastia em uma pessoa que teve um emagrecimento e ficou com excesso de pele. Aquilo ali não é uma cirurgia reconstrutora, contanto que, é claro, né, ela não faça com a finalidade estética, onde ela inclua outros procedimentos, tá? Então, uma cirurgia reparadora, por exemplo, da abdominoplastia num paciente obeso, que bariatricado, né, onde ele teve ali, por conta do emagrecimento, um excesso de pele, ele pode realizar essa cirurgia reparadora, inclusive pelo SUS, tá? Contanto que seja como causa a obesidade, tá, gente? E também passou ali por outros procedimentos dentro do SUS. E a cirurgia reconstrutora, aí sim, ela já vem com objetivo estético e reparadores, então ela vem para fins de embelezamento, rinoplastia, mamoplastia, uma lipoabdominoplastia, que mais? Existem várias, né, cirurgias estéticas hoje em dia e elas acabam ali entrando nessa classificação de cirurgia reconstrutora, tá? Nós temos também a classificação das cirurgias quanto ao porte cirúrgico ou risco cardiológico, ou seja, a probabilidade de perda de fluidos de sangue durante a sua realização. Quando eu falo de porte cirúrgico, gente, ou risco cardiológico, eu estou falando da probabilidade desse paciente perder uma grande quantidade de fluidos ou sangue durante a cirurgia. E aí, isso acontece muito, né? Essa questão do risco cardiológico, ele é muito provável em cirurgias longas, em cirurgias que vai ter, né, cavidades abertas, onde ele possa ter ali uma perca de sangue significativa, tá? Então, nós temos aqui a classificação de grande porte, com grande probabilidade de perca de fluidos e sangue. Nós podemos dar exemplo de algumas cirurgias de emergência, pacientes que chegam realmente, né, com focos hemorrágicos, cirurgias vasculares, arteriais, então nós estamos falando de vasos, com certeza vai ter uma grande quantidade de sangue, tá? Médio porte, com média probabilidade de perda de fluidos e sangue. Exemplo, cabeça e pescoço, ressecção de carcinoma, ortopedia, prótese de quadril. Então, são cirurgias que são longas, vão ter cortes grandes, né? Possa estar associada a um trauma. Então, muitas das vezes muitas vezes não, né? Vai ser classificado como um médio porte pelo risco desse paciente perder sangue, entre outros fluidos, tá? Pequeno porte, com pequena probabilidade de perda de fluidos e sangue, nós podemos dar exemplo de plástica de mamoplastia, endoscopia, entre outros procedimentos mais simples, né? Nós temos também, gente, a classificação das cirurgias de acordo com o tempo cirúrgico, tá? O tempo cirúrgico das cirurgias ainda, eles podem ser classificados como porte 1, porte 2, porte 3 e porte 4. No porte 1, é uma cirurgia que dura até 2 horas, tá? Porte 2, cirurgias que duram de 2 a 4 horas. Porte 3, cirurgias que duram de 4 a 6 horas. Porte 4, com tempo de duração acima de 6 horas, tá? Então, quanto maior for o tempo de duração, ele pode aqui entrar também quanto ao risco cardiológico. Inclusive, gente, pessoas com mais de 60 anos, né? Pacientes que vão passar por um procedimento onde vai ter ali um grande risco de perca sanguínea, eles têm alguns critérios diferenciados. Então, o idoso acima de 60 anos, ele precisa, né, desse risco cardiológico e também de uma vaga na UTI, e pacientes que vão passar por uma cirurgia longa, uma cirurgia de grande porte, né? Ela vai precisar também de bolsas de estoque para transfusão sanguínea. Então, normalmente, eles solicitam doações para pessoas que vão passar por esse procedimento, tá? E se ela não atingir a quantidade adequada ali para poder realizar a cirurgia dela não acontece, porque realmente ela precisa dessas bolsas de estoque, caso ela precise durante o procedimento cirúrgico, tá? Nós temos a classificação das cirurgias de acordo com o número de micro-organismos presentes no tecido, tá? Então, ele vai me determinar o potencial de contaminação da ferida cirúrgica. Essa daqui é a última classificação por finalidade. E dentro dessa finalidade, nós temos aqui algumas classificações, tá? Cirurgia limpa, contaminada ou potencialmente contaminada, e cirurgia infectada, tá? Numa cirurgia limpa,
Eu estou falando que é uma cirurgia que vai ser realizada em tecidos estéreis, de fácil descontaminação, né, por conta da pele, sem processos infecciosos no local, ou seja, não tem pus, não tem processos inflamatórios, não tem nenhum tipo de processo que o torne contaminada ou infectada. Tá? Nós podemos dar exemplo aqui de algumas cirurgias vasculares, de mama, enxerto de pele, tá? Onde não vai ter penetração no trato digestório. Por quê, professora? Quando eu falo de uma cirurgia sendo realizada no trato digestório, eu estou falando de uma cirurgia ou potencialmente contaminada ou contaminada, gente. O trato digestório, ele é um sistema contaminado. Por quê? Além das bactérias, né, presentes dentro desse trato para digestão alimentar, entre outras coisas, nós temos ali o armazenamento temporário das fezes. Então, cirurgias que movimentem, mexam, né, com esse sistema, acaba sendo uma cirurgia classificada como uma cirurgia potencialmente contaminada ou uma cirurgia contaminada, tá? Também ele coloca aqui o trato respiratório ou o trato urinário, mas o trato urinário com presença de infecções, tá, gente? Porque o trato urinário, ele também é um sistema estéril. Em condições ideais de salas de cirurgia, tá? E nós podemos dar como exemplo cirurgia de ovário, entre outras cirurgias mais simples. Uma cirurgia potencialmente contaminada é uma cirurgia realizada em tecido com a flora microbiana pouco numerosa ou de difícil descontaminação, sem processo infeccioso no local, tá? Com penetração nos tratos digestório, respiratório ou urinário sem contaminação significativa. Então, quando eu falo de potencialmente contaminada, ela tem uma flora microbiana um pouco mais resistente, tá? Mais difícil de descontaminação. Mas não existe processo infeccioso no local, tá, gente? É somente mesmo uma área que já é contaminada, que muitas das vezes já é contaminada por natureza. Eu dei até exemplo do trato digestório, né, por conta do armazenamento das fezes. Então, é uma cirurgia ali, ou potencialmente contaminada ou realmente contaminada, tá? Aqui a contaminada, ela segue quase o mesmo princípio da potencialmente, só que aqui inclui ali tecidos que possam ter sido recentemente traumatizados e aberto, né? Que possa já haver um processo inflamatório, mas ainda não existe um processo infeccioso, somente inflamatório, certo? Pode ter aqui presença também de deiscência. O que é deiscência? É quando acontece isso aqui, gente, ó. Pele se solta, né? A pele que era para se juntar durante aqui, por um processo inflamatório, ele acaba se rompendo e aí acontece a chamada deiscência. E aí a gente chama isso aqui de evisceração, tá? As vísceras acabam saindo para fora da cavidade abdominal, principalmente quando é uma cirurgia assim, ó, muito longa, né? E aí é uma cirurgia contaminada, até porque essas estruturas que eram para estar internamente, né, elas acabam se contaminando. E a cirurgia infectada, onde é realizada em qualquer tecido com processo infeccioso no local, então onde houver um processo inflamatório. Professora, como é que eu sei que existe um processo inflamatório? Duas características comuns. Além da fisiopatologia de um processo inflamatório, ela pode ter presente tecido necrótico, tá? Que é a morte tecidual, e pus, tá, gente? Pus, ele é um sinal clássico de uma ferida, de uma cirurgia infectada, certo? Então, quando eu falo de uma cirurgia infectada, eu estou falando de uma cirurgia onde tem uma grande concentração de bactérias ou outro micro-organismo. Então, normalmente, essas cirurgias, a pele, né, ferida, enfim, ela pode apresentar tecido necrótico e presença de pus também, tá? Lembrando que pus, ela é uma secreção que nada mais é que bactérias mais leucócitos e neutrófilos mortos, tá? E aí acaba caracterizando como uma cirurgia infectada.